Bom, o Agenor Ludgero Alves, ele foi uma das figuras mais importantes da história política de Caratinga. Ele foi presidente da Câmara Municipal, que na época correspondia ao cargo de prefeito, foi deputado federal, deputado estadual e chegou a ser eleito deputado federal, só que ele não assume por causa da Revolução de 30. Então foi alguém que dentro da carreira política chegou de vereador, presidente da Câmara, deputado estadual e ganhou a eleição para deputado federal, e só que ele não assume. Conheci Dr. Agenor mais de ouvir falar, dentro da minha casa, aqui ao lado, através do meu pai principalmente, e depois pelas histórias, pelo meu interesse pela história da cidade, pela história política. O comentário do Dr. Agenor é um homem lutador, político, que gosta de vitória, para ganhar espaço do trabalho dele político. Pessoa do Dr. Agenor, muito falada, muito querida, e também por isso muito contestada aqui em Caratinga durante várias décadas, né? Enquanto houveram eleições, o Agenor ele ganhou, o que demonstra a sua popularidade. Mas logo em 41 ele tem um atrito com a Igreja Católica e eles mandam um interventor para aqui que logo em seguida esse grupo que nomeou o interventor vão criar o PSD. E esse PSD, adversário do Agenor Ludgero, vai mandar na cidade durante várias décadas. E eles fazem questão de colocar o Dr. Agenor no ostracismo. Ninguém falava nele, ninguém falava dessa história, isso não era comentado e as gerações que foram chegando ficaram órfãos dessa história. Por exemplo, você tem ruas centrais com o nome de líderes do PSD e você não tem uma rua com o nome do Agenor. A presença dele sempre foi lembrada com muito carinho por todos, não é? Com muito respeito pelo que ele fez por Caratinga, né? O trabalho dele por Caratinga foi imenso na área política, na área também de melhoramento da cidade, né? A grande expectativa do município na época era pela chegada da estrada de ferro, né? E o Agenor consegue isso, né, junto às escalas estaduais e federais, e ele traz para Caratinga um ramal da Estrada Leopoldina, que é inaugurado como uma das maiores festas populares da nossa história. Também está associada ao nome dele iluminação elétrica numa maior escala, abastecimento de água, né? Enfim, melhoramentos que estão ligados ao nome dele, que trouxeram um avanço muito grande para a cidade na época. A gente passava aqui todos os dias, a gente tinha a oportunidade de sempre ver ele ali na porta, né? Cumprimentar, pedir benção, né? Benção, doutor. Era um homem que sempre andava de terno, gravata, um chapéu de Panamá e, quando ficou mais idoso, sempre uma bengala. Ele era uma pessoa muito elegante, muito culto, né? Que era o único doutor que tinha aqui de advogado que chamava de doutor era ele, porque não tinha mais. E a sua esposa, Dona Dazinha, foi a mulher mais elegante que Caratinga já viu. Ela gostava muito de pintar, né? Indo para a cozinha, tinha na parede uma pintura. A gente passava, via aquele quadro lindo dela na parede, que eu era apaixonada. Olha, essa casa tem duas coisas. Em primeiro lugar, tem assim, como nós somos vizinhos e víamos a casa se deteriorando, porque ela ficou anos e anos e anos e anos sem uma restauração, sem uma pintura, sem um trocar de telha. Ela ficou
absolutamente aqui se acabando ao lado da nossa. Então essa casa sempre fez parte, o Cláudio, né, toda a nossa família, vivemos aqui ao lado, né, e sempre convivemos aqui. O nosso pai conviveu com o deputado Agenor Lugero, né, com toda a família dele. Quando nós morávamos ali, essa casa ainda era habitada. E posteriormente essa casa ficou aí abandonada aproximadamente uns 10 anos, desde a morte do Zeca, que foi o último filho do deputado que morou aqui. O tempo vendo se acabar, quando ela estava com placa de vende-se e estava negociada com uma pessoa que iria demolir para construir um prédio. E as pessoas da cidade já falavam assim, é um absurdo, tem que derrubar aquela casa, que não perigo para as pessoas, e até certo ponto tinha perigo, aquela parede ao lado da travessa chegou a cair, né? Cair em cima de um carro, amassou o carro. Então o Cláudio começou esse movimento de procurar a família. E nós começamos então a negociar e o negócio então foi fechado, essa compra em 98. E passou esse tempo todo a gente tentando parcerias com o poder público para poder fazer, à medida que o projeto era entregar essa casa para a nossa comunidade de Caratinga, que o poder público pudesse ter uma parceria, não é? E aí, esse ano passado, a gente tomou essa decisão. Não, vamos fazer com recurso próprio, vamos entregar à comunidade, vamos fazer a fundação. Quando a casa foi adquirida pela família Leitão, principalmente pelo professor Cláudio, foi colocada uma frase aqui na porta, uma frase do Khalil Gibran: minha casa me diz, não me abandones, aqui mora o teu passado. Essa frase é tão enigmática e tão importante que as pessoas que hoje, após observarem a reforma, chegam e perguntam o que tem, como vai ser habitado, o que vai ser trabalhado aí nesta casa. Sobre o casarão, eu acho que é um ganho importantíssimo para Caratinga ter um local desse para servir de memória da nossa cidade, né? E é interessante notar que era o seguinte, como você tinha um acirramento entre dois partidos políticos, você tinha dois locais que eram símbolos dessa briga, que era a casa do doutor Agenor, chamado Casarão do doutor Agenor, que era onde tinham as reuniões políticas, né? E uma outra que era a Fazenda Itaúna, que eles infelizmente derrubaram, que era do adversário mais poderoso, que era o Antônio da Silva Araújo, que foi destruída. Então essa casa representa talvez o último marco político histórico dessa época. E esse acho que é o grande resgate que nós fazemos através da Fundação Cultural Casarão das Artes. Resgatar essa história e possibilitar uma revivência, possibilitar um reencontro. Ficou ótimo, ficou ótimo. Eu acho que o que é bom tem que ser preservado. A Fundação Cultural Casarão das Artes é uma entidade civil sem fins lucrativos. É uma nova leitura do que foi a Fundação Pial, existente há mais de 10 anos. Só tem que agora nós conseguimos consolidar essa fundação, trazendo novos atores, né? Incrementar para que a gente possa integrar a comunidade a um projeto de resgate histórico. Então, acho que esse é um grande recado que a nossa instituição, eu tenho o privilégio, a vida me colocou nesse lugar, eu fico muito feliz de estar podendo deixar essa ideia, na verdade, para futuras gerações, não é? É possível conviver o novo com o velho. Esse diálogo é maravilhoso. Não é porque tudo que é velho tem que ser derrubado e julgado. Não, e aí, como é que vai ficar a história? E de outro lado, como espaço da cultura, da história, nós resolvemos também assim, focar na questão da promoção das artes, né? Então, assim, o Casarão das Artes. Isso é de uma importância tão grande, porque o nosso passado transforma-se no presente.